uma casa muito acolhedora, né? E tão Isso, acolhedora quanto a poesia, né? Eu tenho sentido em todas essas falas aí com temas, né, diferenciados, mas que a poesia está sempre muito fortemente presente, né, Suzy? sim, de todas as Eu formas, né? De todas as formas, é incrível isso, né? E isso é muito interessante, porque em todo esse trabalho cultural, a poesia é o que é ressaltado. Não necessariamente quando nós estamos nas escolas e na universidade, inclusive, quando você pergunta se o aluno gosta mais de poesia ou de narrativa, até para ele dar início a um trabalho ou o que ele vai desenvolver, né? Ele sempre prefere a narrativa, né? Uhum. E eu já percebi isso antes, e agora a sua fala está pontuando isso mais ainda. Como você vê essa presença da poesia nesses espaços periféricos, mas assim, como aquela que dá início a toda essa vivacidade cultural? Não é a narrativa, é a poesia. Como você explica isso? Então, as pessoas, muitas pessoas têm uma ideia de poesia muito dentro de uma caixinha, né? A poesia com rima, a poesia com as estrofes, né? Os versos e tal. Quando a gente chega numa escola com uma poesia que está fora desses padrões, aí o estudante fala, mas isso também é poesia? Né? Aí ele fala, então eu também sou capaz de fazer uma poesia, né? Porque a nossa poesia é muito livre, né? E também ela é muito próxima, né? Os textos são muito próximos da nossa realidade. O aluno, o estudante, ele se identifica com esses textos, né? Então ele passa a ter um outro olhar. Quando a gente fala poesia, não deixa de ser aquela coisa, isso é coisa chata, sabe? Porque eles estão acostumados a ver nos livros, né? E aí, quando a gente chega, fala que uma letra do Mano Brown é poesia, né? E o estudante sabe cantar a música inteirinha, né? E ele também já construiu a sua poesia, ele tem lá as suas letras, a sua rima, né? Então ele se empolga com isso, né? E aí ele vê aquele autor, né, que vai na escola com o seu livro publicado, e quando ele sai na rua, ele encontra aquele cara na padaria, na viela, sabe? Nos lugares que ele frequenta. Então, tem uma questão de pertencimento com esse texto que é produzido ali, né? Então, a gente consegue acessar esses estudantes dessa forma, né? A gente tem um projeto que a gente faz nas escolas que chama Matéria Poética, né? Porque a gente acha que é importante ter, além dessas outras matérias que tem na escola, ter a matéria da poesia, né? Quando a gente chega com esse projeto na escola, muitas vezes aquele estudante que senta lá no fundão e que o professor não tem paciência com ele e que todo mundo acha que ele é um bagunceiro, que ele não produz nada e tal. Quando a gente chega com o sarau, ele tem a oportunidade de mostrar ali um talento que até então era desconhecido de todo mundo. Aí ele sobe no palco, ele vai fazer uma rima, ou ele vai dançar, ou ele vai fazer, sabe, não sei, alguma coisa que ele tem ali e que ninguém conhecia. A partir disso, ele passa a ser visto com outro olhar na escola, né? Os professores muitas vezes falam, nossa, eu não sabia que esse menino fazia isso, porque ele não teve a oportunidade de mostrar, né? E o sarau, ele convida, né? A gente leva muita diversidade. Quando a gente vai fazer um sarau em escola, a gente vai mais ou menos um grupo de 20 pessoas do sarau do bingo, né? Que a gente vai para as escolas. Nesse grupo de 20 pessoas, tem muita diversidade, né? Tem música, a gente não... o nosso sarau tem muita música também, muitas músicas autorais desses nossos artistas aqui. Nosso sarau tem o rap, nosso sarau tem o cordel, tem poesia de amor, tem poesia de luta,
né? Poesia sobre o racismo, sobre a homofobia, né? Então, em algum lugar a gente vai tocar esse estudante e fazer com que ele também suba ao palco para apresentar o que ele tem ali, sabe? Então, é muito importante esse projeto. A partir daí, os estudantes começam a criar o sarau na própria escola, né? Temos um exemplo de uma menina, Nicole. A gente começou a fazer sarau na escola dela, ela tinha 12 anos. A Nicole hoje tem 20 anos. A Nicole hoje, ela acompanha a gente em todos os saraus, ela trabalha com produção cultural, ela saiu do ensino médio, entrou direto na USP em Ciências Sociais, né? E ela, teve um dia que a gente tinha marcado um sarau na escola dela, e houve um problema de agenda, a gente esqueceu, deu um problema assim de comunicação. Ela me ligou cedinho, Suzy, a gente está aqui esperando vocês. Falei, não, mas o sarau não é hoje. Ela falou, não, é hoje sim, a gente está tudo aqui esperando. Eu falei, putz, e agora? Eu não tenho como ir agora. Aí ela falou, bom, pode deixar que eu vou resolver. Sabe, ela devia ter uns 14 anos na época. Ela mesma cuidou do sarau e ela falou que foi maravilhoso. Então, sabe, esse protagonismo que a gente foi, né, semeando nas escolas, né, com os estudantes, com os professores. Às vezes eles ligam e perguntam, oh, como que você acha que eu devo fazer? Como que você acha que eu devo conduzir o sarau? Então, eles pedem dicas, né? A gente está indo o tempo todo para a escola. Hoje mesmo o Binho foi participar de um encontro, uma conversa com o autor numa escola, levou as telas dele do livro novo. Então, é um trabalho muito bonito, a gente vê um resultado muito bonito por aí. Esse trabalho nas escolas, ele é programado anualmente, semestralmente, é uma vez em cada escola no ano, ou tem Não. uma periodicidade? Então, assim, olha, esse ano a gente está com um projeto do PROAC, especificamente para matéria poética, né? Então, com esse projeto do PROAC, a gente consegue ir 2 vezes por mês em escola, são 2 escolas por mês, com sarau, e mais um encontro com o autor, né? Que pode ser na mesma escola ou não. Então, eu vou pegando essa lista de escolas que vem me pedindo e vou agendando ao longo do ano. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai encaixando outras, se a gente consegue algum outro apoio, porque, assim, é muito difícil também para a gente sair com um grupo de 20 pessoas sem nenhum apoio financeiro, né? A gente já fez muito isso, muito. Mas a gente considera que é o nosso trabalho e que ele precisa ser remunerado e valorizado, porque as pessoas estão saindo de suas casas, né? Pagando condução, né? A gente pede para a escola dar uma alimentação, que pode ser a própria merenda da escola, a gente não faz nenhuma exigência, né? E aí a gente atende através desse PROAC, a gente consegue remunerar esses poetas, esses artistas, e aí também eu vou como produtora tentando arrumar outros trabalhos para a gente, para além das escolas. Então, a gente vai para as casas de cultura, para o SESC, que aí a gente consegue também remunerar esses artistas, né? Então, a frequência, esse ano tem sido assim, 2 saraus e um encontro com o autor por mês nas escolas. E aí a gente vai diversificando as escolas, né? Mas a gente vem fazendo matéria poética já tem uns 4 ou 5 anos. A gente teve o apoio do SESC para algumas ações dessa, e aí depois parou e a gente continuou. Eu consegui a aprovação desse projeto, que foi muito importante para a gente esse ano. E já consegui aprovar um para o ano que vem também, esse mesmo projeto, no PROAC. Muito bom. Muito interessante o quanto que os saraus disseminaram, né, esse trabalho cultural nas escolas, mas também de leitura, de ensino, né? Então, assim, uma disseminação
ampla, né? Ampla e entrando, de fato, na própria questão da escola, né? Da leitura, da literatura, do Sim. ensino, da escrita, né? E a Muito, gente muito bom. também, no começo, a gente, para os nossos livros chegarem na biblioteca da escola, a gente tinha que doar, ou os professores faziam vaquinha para comprar, né? Então, nós já conseguimos vender alguns dos nossos livros, não muitos, através de um edital da Secretaria Municipal de Educação. Então, nós conseguimos vender o livro, a Antologia do Sarau do Binho, vendemos 2 vezes. Então, todas as escolas, as bibliotecas do município têm a nossa antologia, e de alguns outros autores nossos também, mas não só do Sarau do Binho, né? Vários autores da literatura periférica conseguiram colocar os seus livros nesses editais da SME, coisa que alguns anos atrás a gente não ficava nem sabendo, né? Quando tinham esses editais, porque as grandes editoras, elas tomam conta, né? Então, quando você olha ali a lista dos livros que vão ser comprados, você vê só editora Companhia das Letras, FTD, todas essas editoras grandes, né? Mas a gente, aos poucos, foi conseguindo, porque antes era isso, a gente fazia o sarau na escola e o professor não tinha o nosso livro para trabalhar. E hoje já é o contrário, o professor liga e fala, nós estamos trabalhando a antologia do Sarau do Binho, e nós queríamos que vocês viessem aqui, né? Então, quando a gente chega na escola, esse estudante já está familiarizado com a nossa literatura, né? É muito diferente, né? A gente consegue fazer um trabalho muito mais potente quando eles já conhecem esse trabalho. E a gente lançou, através do selo Sarau do Binho, 20 novos autores aqui da nossa região, né? Que são pessoas que frequentam o Sarau do Binho e pessoas aqui da nossa região, que a gente foi falando, fulano está escrevendo, tem ali uns textos, aí a gente propunha, o que você acha de publicar um livro? E muitas vezes gerava uma surpresa, a pessoa falou, nossa, mas eu não sou escritor. Aí eu falava, não, você tem os seus textos, vamos pensar nisso, né? E começava a trabalhar isso, né? Por exemplo, nós temos a escritora Helena Silvestre, que foi finalista do Prêmio Jabuti com o livro Notas sobre a Fome, e ela foi lançada pelo selo Sarau do Binho, esse livro dela, né? E ela, quando eu falei, Helena, vamos lançar seu livro? Ela, não, mas eu não escrevo nada. Eu falei, como você não escreve nada? Você tem um monte de coisa escrita. Então, ela não se via como uma escritora, e hoje ela já está com o 3º livro publicado, né? Imagina, finalista ao Prêmio Jabuti, não é pouca coisa, né? Sim. Então, é isso, a gente foi cavando oportunidades, né? Lançando esses autores, tem muitos que a gente publica uma quantidade pequena de exemplares, porque a verba que a gente tem sempre é muito pouca, mas para dar um start, assim, o cara publica, a gente publica 100 exemplares, acaba aquele 100, ele vai, imprime mais 100, aí ele vai vendendo de mão em mão, né? Aí se tem um edital desse que compra um número maior, a gente manda imprimir. Então, dessa forma, os nossos livros estão chegando aí nesses locais. Suzy, esse seu trabalho, como você o qualifica? Porque é um trabalho muito especial, de assessoria, né? Mas eu gostaria que você mesmo desse o parâmetro, porque quando você fala da editora, você fala de toda essa estruturação, a gente vê por trás de tudo isso, né? Incentivando, como você disse, vamos aí, a autora, vamos publicar, você tem textos. Como que você vê esse seu fazer? Olha, eu não faço sozinha, né? Eu faço junto com a equipe da Feliz, eu e o Binho, a gente conversa muito, a gente fica atento no sarau para essas pessoas que estão ali com seus próprios textos, né? E aí, quando a gente vai fazer a Feliz, a gente geralmente, através da Feliz, consegue um apoio financeiro para lançar esses autores, né?
Então, mas sempre é um valor muito pequeno. Então, tem ano que a gente tem lá R$4.000 para lançamento de um novo autor. Aí a gente vê, ó, quanto que vai custar um livro. Com 4.000, a gente consegue publicar dois autores. A gente calcula ali, sei lá, R$500 para diagramação, R$500 para revisão, R$500 para arte, para capa, e aí mais um pouco, e o tanto que precisa para impressão, né? O valor geralmente é pouco, gente, realmente. A gente dá uma exprimida aqui, os parceiros também fazem um preço bem camarada para a gente, né? E então eu não faço só, tem as meninas que trabalham comigo na produção da Feliz, nós somos uma equipe de 7 pessoas, né? Com o Binho é o único homem aqui da equipe, e aí tem a irmã do Binho, que é a Diane, que ela que foi a pessoa que idealizou a Feliz, que teve a primeira ideia, vamos fazer uma feira, e a partir daí a gente começou a criar. Então, a Feliz tem pessoas que entraram em um ano, ficaram um ano e saíram da produção, porque é muito puxado, sabe? A gente trabalha, começa a construir a Feliz no mês de março, e a Feliz acontece em setembro. Agora eu estou no momento de prestação de contas e pagamento de todos esses artistas que trabalharam. Então, é um trabalho muito cansativo, extenuante, sabe? E buscar apoio financeiro. Eu sou a pessoa da Feliz que vai atrás do apoio financeiro, por exemplo. Porque eu conheço muita gente, tenho as articulações, e eu tenho a cara de pau também, né? Porque tem que ter a cara de pau, né? Então, quando chega o período da Feliz, estou eu lá batendo na porta do Itaú Social, do Itaú Cultural, da Fundação Tide Setúbal, do SESC, e aí, às vezes, é muito cansativo. Então, eu falo, poxa, 8 anos e a gente ainda está nesse processo de não saber se vai ter o dinheiro para fazer, né? Porque muitas respostas de apoio chegam um mês antes. Então, aí todo mundo fala, mas vocês são muito desorganizados, vocês tinham que programar com maior antecedência. De que forma, se eu só vou ter a confirmação do dinheiro um mês antes? Eu não consigo me programar, né? Então, isso gera um desgaste muito grande, um estresse muito grande, né? O resultado é muito bonito depois que acontece, mas, olha, não é fácil, não é fácil. Então, eu não sei o meu papel, não sei, eu sou uma produtora cultural, eu me descobri produtora porque eu reneguei um pouco esse papel durante muito tempo. Quando eu e o Binho tivemos o bar, nós tivemos um bar durante 20 anos. Eu era a cozinheira do bar. Era eu que fazia os pastéis, era eu que atendia o balcão, né? Eu fazia todos os trabalhos no bar, eu fazia compras. Então, se faltasse qualquer funcionário, eu cobriria esse funcionário, né? Quando o bar fecha, e eu e o Binho ficamos com uma mão na frente e outra atrás, e eu sempre tive muito o pé no chão, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu não... naquela época eu já dava aula, eu fui professora do Estado durante 7 anos, mas era um salário miserável, né? Eu tinha uma carga pequena, porque eu conciliava com o trabalho no bar. Então, quando fechou o bar, foi muito divulgado, né, na mídia e tal, o bar do Binho fechou, o sarau do Binho, não sei o quê. Aí uma pessoa do SESC me convidou, falou, olha, vocês não querem fazer um sarau no SESC? Porque nós tínhamos multas para pagar, que o bar recebeu multas e tal. Aí, muita gente se mobilizou para ajudar a pagar essas multas. E essa pessoa do SESC falou, olha, a nossa maneira de ajudar, eu posso fazer uma contratação do sarau. E aí eu falei, legal, né? E aí, nesse dia eu falei com ela, eu falei, você acha que outros SESC se interessariam? Ela falou, claro, vocês têm um trabalho muito importante já reconhecido. E aí eu comecei a mandar propostas para as outras unidades do SESC. Um dia, numa festa, um evento do SESC, uma dessas programadoras me apresentou para uma outra pessoa, falou, olha,
essa aqui é a Suzy, produtora do Sarau do Binho. E eu falei, e aí caiu a ficha, eu falei, nossa, esse trabalho que eu estou fazendo é de produção. Porque também o que acontecia, as pessoas telefonavam às vezes em casa para saber do sarau, eu na mesma hora passava o telefone para o Binho, eu falava, quer saber do sarau, fala com você. Eu me eximia dessa responsabilidade, eu achava que não era o meu papel. E aí depois, com esse trabalho de produção, eu conhecia tudo, eu sabia tudo, muitas coisas ele não sabia, ele vinha perguntar para mim. E aí, depois as pessoas começaram a mandar mensagem, querendo saber, querendo marcar, eu mesma comecei a responder. Então, eu comecei a ter essa posição também de ser uma liderança, né? Esse ano, por exemplo, nós fomos convidados para fazer um sarau no Teatro Municipal na semana de comemoração do centenário da semana de 22. O Binho estava com sintomas de Covid. E eu falei, puxa, e agora? Quem é que vai apresentar o sarau? Aí eu, na mesma hora, pensei, vou chamar algum poeta do sarau para apresentar. Depois eu pensei, eu falei, não, mas por que eu mesma não posso apresentar, né? Aí eu matutei um pouquinho, falei, bom, eu mesma vou apresentar o Sarau do Binho. E aí eu fiz um texto de apresentação para não cometer nenhum erro na hora. Eu falei, bom, com esse texto eu estou garantida, né? Então, fiz um texto. Quando eu entrei no palco do Municipal, porque tinha muita gente, tinha mais de 900 pessoas no Teatro Municipal para assistir a gente. E eram pessoas nossas, sabe, das periferias que estavam ali. Então, estava todo mundo muito feliz com aquele evento, né? Quando eu entrei e fui no palco para apresentar, começaram a aplaudir, um monte de gente gritava meu nome. Suzy, você tá linda, Suzy, maravilhosa. Eu não conseguia falar, né? Eu estava muito segura, porque, assim, não fiquei tremendo nem nada, porque depois que você dá aula um tempo, você perde um pouco essa timidez, né? E como eu tinha um texto pronto, eu também fiquei mais tranquila, mas demorou alguns segundos, assim, para eu poder começar a falar, porque as pessoas não me deixavam, né? E aí depois eu tive também um retorno muito bonito sobre isso. Muitas pessoas até hoje me encontram e vêm falar desse dia no Municipal, né? Da importância de eu estar ali naquele palco, que sentiram falta do Binho, mas que foi muito importante que eu estivesse ali como mulher, né? E como liderança também desse grupo. Então, foi um dia muito especial, mas durante muito tempo, eu reneguei esse papel, né? Então, agora eu já assumi, já. Bom, Suzy, lembrando um pouco que você, no lugar do sarau, uma aluna assumiu o papel de vocês também, e que o artista também faz parte da periferia, né? Que você até ressaltou. Na sua opinião, por que os poetas, escritores, né, estão cada vez mais também performance, né? Você sente que essa atuação repercute na venda de obras ou do projeto, né? O fortalecimento da imagem do artista auxilia nessa divulgação, distribuição? Você pensa sobre isso? Então, essa coisa da performance que você falou, ela está mais ligada ao slam do que ao sarau, né? O slam tem essa coisa da performance, do ritmo e da competição. No sarau, a gente não tem isso. Então, tem muita gente que se identifica mais com o sarau e tem gente que se identifica mais com o slam, né? A garotada mais jovem se identifica mais com o slam, né? E os demais, preferem o sarau. Então, quando a gente chega também no Sarau do Binho, também tem pessoas que são performáticas assim, né? Tem uma galera que tem uma facilidade para decorar os textos que é impressionante, né? Então, aí eles vão e fazem a sua performance. Às vezes o poema não é dele mesmo, mas, por exemplo, nós temos o Marco Miranda, que é um poeta, ele tem pouca coisa dele escrito, mas ele representa muito bem outros autores. Então, ele pega os poemas de Miró da Muribeca,
ou do Marcelino Freire, que são pessoas performáticas também, e ele representa muito bem esses poemas, né? Tem outras pessoas no grupo também que fazem assim. Isso atrai muita gente para o sarau, né? Então, nós temos no Sarau do Binho, é muito mesclado. Tem as pessoas ali que vão singelamente ler seus poemas. Eu acho que isso também é muito importante, porque tem gente que se vê só a performance, fala, eu não sou capaz de fazer isso, né? E aí ele sente um bloqueio, mas quando tem essa diversidade, ele fala, eu não me encaixo nesse perfil, mas eu me encaixo nesse outro. Nós temos um poeta no Sarau do Binho, o seu Djalma, ele tem 72 anos. Teve um período que nós fazíamos o sarau na Praça do Campo Limpo, e o seu Djalma, ele frequentava ali a praça com o netinho dele, aos domingos. Um dia ele viu o sarau acontecendo. O seu Djalma tinha um monte de textos guardados na gaveta. Literatura de cordel, contos. E aí ele chegou perto, começou a apreciar o sarau e ele nunca mais abandonou a gente. É um senhor aposentado, ele já tem 4 livros publicados, são poemas muito bons, e ele anda com a gente para todo lugar, sabe? Deu uma nova vida para ele. Semana passada nós fizemos um sarau no Sesc Santo Amaro, e o seu Djalma estava lá. Dali nós fomos para um bar comer e tomar uma cervejinha, e ele foi junto. Só que ele esqueceu de avisar a filha dele, né? Daqui a pouco eu comecei a receber mensagem no meu celular. Você tem notícia do meu pai? Eu falei, ele está com a gente, né? Ela falou, ai, mas ele não olhou o WhatsApp, porque ele não sabe olhar direito. E eu falei, não, mas ele está com a gente, está feliz da vida aqui, né? Então, deu uma nova vida para essa pessoa, para o seu Djalma, sabe? E agora ele resolveu cantar. Ele canta lindamente os poemas dele, sabe? Aí a gente tem os nossos músicos que acompanham ele na música, já musicaram os textos dele, né? Então é muita diversidade, né? Que possibilita para várias pessoas, vários perfis, né?